Olá, meu amigo, torcedor da Associação Portuguesa de Desportos, e olá também para os simpatizantes da nossa portuguesa. Eu sou Antônio Carlos Pires, sou médico e sou especialista em saúde mental. Estou gravando este vídeo para vocês por estar preocupado com informar vocês a respeito das manifestações emocionais da quarentena e do confinamento. Para tal, eu acho interessante a gente definir o que é, de fato, quarentena. Quarentena é o afastamento de pessoas sadias que entraram em contato com pessoas doentes. No caso específico do coronavírus, o desafio é saber de fato quem são as pessoas doentes, ou sabemos também que existem pessoas assintomáticas. Portanto, a conduta correta foi a quarentena para toda a população, vamos colocar assim desta forma, especialmente aqui em São Paulo. E por que 15 dias, 20 dias e não 2 meses? Aqui leva-se em conta o período de incubação do vírus, no caso, contágio e quando ele vai se manifestar. Esse período de manifestação, então, da doença ocorre entre o 2º dia após o contágio até o 14º dia, com 5 dias como média. E é por isso que está se restringindo de uma maneira forte durante esse tempo de 2 semanas. A gente já passou uma semana, vamos colocar desta forma, e nós precisamos, nesta semana, nos resguardarmos. E aqui entra a minha preocupação com a saúde mental. Em que sentido? Se nós pegarmos 2 epidemias que foram importantes nas últimas 2 décadas, que foi a primeira do Ebola na África, que começou em 2003, na verdade, na Guiné, e foi ser contida em 2006, se não me engano. E posteriormente a SARS, que veio da China, né, e que foi, como é que se diz, que se manifestou em 2003, 2004, e se não me engano também levou uns 2 anos para ser contida. A partir dessas 2 epidemias, que graças a Deus não se transformaram em pandemia, nós tivemos a chance de estudar então os efeitos emocionais da, como se diz, da quarentena. Logicamente, aqui existem então estudos em cima de uma situação que é parecida com a situação que nós vivemos. Algumas emoções que se descreveu, então, nesses 2 grupos, né, que foram estudados, foram basicamente tédio, frustração, raiva, medo e ansiedade. Essas são as manifestações emocionais que a quarentena acaba provocando. A gente pode depois, numa outra conversa, falar um pouquinho a respeito disso. Hoje eu quero só enfocar a necessidade de lidar com esses aspectos emocionais que já estão, de alguma maneira, incidindo sobre nós mesmos, né? E dizer para vocês o seguinte: existe um mecanismo de defesa, chamado mecanismo de defesa do ego, que foi descrito por Freud, que se chama negação. O que é a negação? A negação é a forma que a gente tem emocionalmente de lidar com a dor ou com aquilo que causa dor. E o que a gente faz então? Para tentar ficar bem, para tentar ficar mais próximo da nossa adaptação costumeira, a gente nega a importância de determinados aspectos, né? É assim, a gente dá assim como é que se diz? A gente doura a pílula, né? Então, minha preocupação é a seguinte: ok, vamos sair porque o doutor fulano e tal diz que o bicho não é bem assim, há um exagero e tal, então já podemos sair. Eu vou então aqui no prédio chamar 1, 2, 3 amigos e falar dentro do papo. Eu vou lembrar que 1 é bom, 2 já é multidão
neste momento em que nós atravessamos este problema. Então, logicamente, a minha preocupação como especialista é sabendo que a negação vai ser o grande X da questão para que se abandone a quarentena. E eu digo a vocês o seguinte, por mais que vocês ouçam, na verdade, essa orientação vem da Organização Mundial de Saúde, vem da OPAS e vem do nosso Ministério da Saúde, vem de gente que estuda, vem de gente que se preocupa, não é gente que fala à toa. Então vamos, na verdade, acatar. Vamos ficar em casa essa semana e depois a gente vê o que vai acontecer. É óbvio que eu, como médico, estou imaginando que nós vamos ter uma segunda onda, que é uma segunda ação pós-quarentena, porque é impossível você imaginar uma quarentena eterna. Isso não existe, mesmo em termos de saúde pública, ok? Então veja, o bicho, sob o ponto de vista emocional, também não é tão feio. Depois a gente pode falar de cada uma dessas emoções que eu citei. Mas agora não entrem nesta onda da negação. Continuem fazendo o que foi proposto, ok? Obrigado pela paciência, um grande abraço a todos vocês.